A comunicação com os espíritos. Tem gente que tem medo disso, né? Mas não deveria ter, porque é muito natural. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espírita Fraterno para o episódio 7 da série O que diz o Espiritismo. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais característicos e fascinantes do Espiritismo, a comunicação com espíritos. Vamos procurar entender como essa comunicação acontece, por que ela acontece e qual é o seu propósito, né? Para compreender a comunicação com espíritos é preciso ter consciência de uma verdade fundamental. O espírito é um ser real, eterno, inteligente da criação. O corpo físico é apenas um instrumento temporário. Quando o corpo se desfaz pela morte biológica, o espírito continua vivo, consciente, com tendência a seguir em frente, em evolução. E se o espírito continua vivo, certamente continua com a sua personalidade e capaz de se comunicar. Afinal, a comunicação é uma expressão natural da inteligência, né? Mas como a comunicação acontece? Muito bem, a doutrina dos espíritos explica que o mundo espiritual e o mundo material não são separados por uma barreira absoluta. Ao contrário, coexistem, se interpenetram e se influenciam mutuamente. Vivemos constantemente dentro de um ambiente espiritual, mesmo sem perceber. Assim como a gente vive num ambiente energético, onde existe atividade constante como ondas de rádio, ondas de celular, de TV, de eletricidade e tudo mais, estas ondas de energia estão aí o tempo todo, mas nós não vemos, não percebemos a olho nu. Quer dizer, sem um aparelho apropriado, a gente não percebe, né? Essa comunicação não é um fenômeno extraordinário, ela é natural, sempre existiu. Antes mesmo do espiritismo, existem relatos de médiuns, visões, pressentimentos, inspirações, né? Manifestações espirituais, e elas podem ser encontradas em todas as culturas, em todas as épocas. O espiritismo não inventou a comunicação com o espírito, ele explicou, vamos dizer que organizou as ideias e tirou a mística desse fenômeno. Quer dizer, demonstrando inclusive que ele não é sobrenatural, é sim natural, faz parte da vida da gente. Para entender melhor como a comunicação ocorre, a gente precisa compreender o papel do perispírito. O perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Podemos dizer assim, que é uma capa fluídica, uma roupa do espírito. Ele existe em quem está encarnado e também em quem está desencarnado. É o laço que une o espírito na matéria do corpo. Ele serve de ponte de ligação entre o plano espiritual e o plano físico. Nós falamos sobre isso, sobre esse assunto no episódio 1, da parte que falava sobre espírito. Quando o espírito quer se comunicar com o encarnado, esse processo se dá através do perispírito do espírito comunicante que está desencarnado e do perispírito do médium que está encarnado. Essa ligação cria um campo vibratório comum, permitindo que as ideias, pensamentos e emoções sejam transmitidos. A comunicação acontece por afinidade. Isso significa dizer que qualquer espírito que se conecta a qualquer pessoa é normal. A sintonia vibratória é a chave. Espíritos superiores se comunicam através de vibrações mais elevadas, enquanto espíritos ainda ignorantes ou perturbados se ligam às mentes que vibram em faixas, entre aspas, mais baixas, se assim podemos dizer. Então, o tipo de espírito que se aproxima de nós depende daquilo que a gente cultiva internamente. Sentimentos, hábitos, intenções, principalmente em nível moral. É por isso que a vigilância e a elevação moral são essenciais. Veja bem,
Todos nós somos médiuns. Eu disse todos, porque todos estamos sujeitos à influência dos espíritos. A mediunidade não é um privilégio, mas também não é um castigo. É uma faculdade humana. Está presente em todos, uns em maior e outros em menor intensidade. E a maioria das vezes as pessoas não têm a menor noção disso, né? Nem sabe que tem alguma mediunidade porque ela não aparece. E existem diferentes graus dessa mediunidade. Pode ser um médium ostensivo, é aquele que manifesta comunicações, né? Ou passivo, que também participa da comunicação com espíritos, mas através de intuições, inspirações, pressentimentos. Nos médiuns passivos, a mediunidade inspiradora é a forma mais comum. O espírito influenciador ou comunicante transmite ideias que chegam à mente do médium. Na mediunidade intuitiva, que também é muito comum, o espírito influenciador ou comunicante sugere pensamentos que já são do médium. Aliás, cabe aqui até um esclarecimento, porque muita gente confunde isso. Há uma diferença entre intuição e inspiração. Os termos se parecem, mas a intuição envolve a ideia que vem de dentro, do inconsciente, ligada a experiências passadas nessa ou em encarnações anteriores, enquanto que a inspiração é uma ideia que vem de fora, vinda dos espíritos, que sugerem pensamentos. E é muito comum nas nossas decisões do dia a dia, cotidiano. Ambas são formas de influência espiritual. Então, a ideia na inspiração vem de fora e na intuição vem de dentro. Já está ali meio que adormecida. Agora, nos médiuns ostensivos, a comunicação se apresenta de formas diferentes. A coisa é um pouco diferente. Psicografia. O médium escreve sob influência espiritual. Psicofonia. O médium empresta sua voz ao espírito comunicante. Vidência e audiência. Percepção visual ou auditiva do plano espiritual. Quer dizer, o médium vê e ouve, ou somente ouve, os espíritos. Incorporação, quando há uma conexão mais profunda, permitindo que o espírito utilize recursos físicos do médium, sempre absolutamente sem violar sua consciência. Isso é fato. E também de efeitos físicos, são mais raros. Envolvem manifestações de objetos, movimentação de objetos, percepção de ruídos e até materialização de objetos também. Em todas essas modalidades, o ponto central permanece o mesmo: a comunicação entre as mentes. E essa ligação é sempre mental, através do perispírito, nunca material. É importantíssimo e fundamental lembrar que nem toda comunicação espiritual é elevada. Existem espíritos em todos os níveis evolutivos. Da mesma forma que na Terra convivemos com pessoas bondosas, ou indiferentes ou perturbadas, a dimensão espiritual também apresenta esses problemas. Não esqueça que quando morre o corpo, o espírito não fica bonzinho, não. Continua sendo o mesmo e muitas vezes persiste no comportamento ruim que tinha aqui, motivado até por vingança, orgulho, avareza, né? Ou coisa do tipo, né? Não é porque morreu que foi para o paraíso. Por isso, precisamos de discernimento. Mas como saber se uma comunicação é séria ou é comunicação enganosa? Como tudo na natureza, não existe fórmula mágica. Nem amuleto, nem fumaça, sacrifício de animais. Aliás, coisa absurda e abominável, né? Infelizmente existe até hoje. Bom, seja lá o que for. Os benfeitores nos ensinam alguns critérios simples e relativamente seguros. Primeiro, espíritos superiores são sempre coerentes, respeitosos, serenos, apresentam ideias de moral elevada. Segundo, jamais dão ordens, ameaçam ou lisonjeiam ou ficam bajulando alguém, ou então criam dependência de alguém. Terceiro, suas mensagens elevam, esclarecem e inspiram o bem. Quarto,
Não fazem previsões absurdas, não estimulam vaidade e não distribuem privilégio para ninguém. Já os espíritos inferiores, às vezes se apresentam até enganosamente com nomes de famosos, de reis, de santos, fazem elogios exagerados, estimulam a vaidade do médium ou das pessoas que convivem com ele, dão conselhos imprudentes, criam uma confusão danada. Por isso, o Espiritismo insiste tanto na necessidade do estudo, do equilíbrio e também da vigilância. A base da mediunidade segura é a moral. Não existe técnica que substitua a reforma íntima. O médium que busca, sinceramente, o bem, cria uma barreira vibratória natural contra influências negativas. E este sentimento deixa espíritos benfeitores à vontade para apoiar e até proteger dessas influências negativas. Vamos lá, já vimos o como. Agora vamos ver o porquê essa comunicação acontece. São vários motivos, mas todos sempre ligados ao progresso e à educação espiritual. Uma coisa é fato: existe sempre uma utilidade, nada é por acaso. Pode ser por uma consolação. Muitos espíritos se comunicam para tranquilizar familiares, aliviar dores e mostrar que a vida continua. Essas comunicações são profundamente transformadoras porque ajudam a atenuar até o medo da morte e reforça aquele laço de amor. Bom, você sabia que um ente querido está bem? É extremamente reconfortante, Pode ser para reajuste. Alguns espíritos sentem necessidade de pedir perdão, ou de fazer erros do passado, ou de orientar familiares. Outros vêm para agradecer, outros para reconhecer ações de amor. Pode ser para o amparo. Equipes espirituais, quer dizer, grupos mesmo de espíritos, se comunicam com médiuns para orientar trabalhos de socorro ou colaborar com atividades de assistência. Pode ser para aprendizado. Muitas informações importantes foram e ainda são transmitidas nesse intercâmbio, o que favorece o crescimento moral do espírito comunicante, do médium, até para aprender a lidar com a responsabilidade da sintonia mental e até para a evolução de grupos maiores, como povos, nações. Pode ser. Agora vamos ver qual o propósito da comunicação com o espírito. O aspecto fundamental é a finalidade moral. O propósito nunca é espetáculo, curiosidade, diversão. É sempre construir, esclarecer, consolar, harmonizar, educar. Quando a mediunidade é usada fora dessa finalidade, ela se torna perigosa, porque abre espaço para espíritos mistificadores. Mas quando a mediunidade é exercida com disciplina, humildade e estudo, torna-se uma das ferramentas mais belas de auxílio entre os dois planos. Médium, nesses casos, são pontes vivas, instrumentos que facilitam o diálogo das duas dimensões da mesma vida. A pergunta muito comum é: por que algumas pessoas têm mediunidade ostensiva e outras não? A resposta está na necessidade espiritual e na utilidade desta mediunidade. Alguns espíritos reencarnam com compromissos específicos ligados ao serviço mediúnico. Nós falamos sobre isso no capítulo 2, sobre reencarnação. Antes de reencarnar, nós, ainda como espíritos, fazemos opções. Escolhemos várias atividades que teremos aqui, sejam para reparar condutas ou como provas para evoluir, ou para apoiar a evolução dos outros. Mas, de qualquer forma, participamos diretamente das escolhas. Muitos trazem a mediunidade ostensiva como ferramenta de resgate, de reajuste, ou ferramenta de aprendizado. E há também aqueles que não precisam dessa tarefa no momento nenhum da sua vida, e vivem uma vida comum, apenas com uma mediunidade passiva.
A mediunidade não faz ninguém superior a ninguém. Não é mais importante, não faz ninguém mais importante que ninguém. Ao contrário, exige mais responsabilidade. A verdade é que nunca estamos sozinhos. Vivemos constantemente em contato com a dimensão espiritual. O pensamento é como um imã que aproxima, mas a moral é que determina quem permanece sintonizado. Quando a gente aprender isso, vamos começar a ajudar mais do que a gente imagina, mais do que sentimos e falamos. Nossa vida é construída diariamente, nos pequenos gestos, nas escolhas silenciosas, nas atitudes íntimas. Entenda, a comunicação espiritual é natural, mas deve ser tratada com respeito, equilíbrio e propósito superior. Compreender a comunicação dos espíritos nos mostra que a vida é muito mais ampla do que a matéria e que essa matéria que a gente vê aqui e que o amor nunca se interrompe. Somos seres em dois planos que conversam, se influenciam, caminham juntos rumo ao aperfeiçoamento. Quando estudada com seriedade, a mediunidade se torna ponte de luz, ferramenta de consolo e instrumento de evolução. Não tenha medo dessa comunicação, caso ela ocorra. Não tenha medo de espíritos. É mais fácil um encarnado fazer mal diretamente a alguém do que um espírito que se comunique ou apareça. Tem inclusive um caso que Chico Xavier contou, que ele estava dormindo no seu quarto, então ele acorda no meio da noite e vê um vulto parado no pé da cama. Ele leva um baita susto, né? Pensando que era um ladrão, um bandido, né? Alguma coisa assim. O vulto então sai, atravessa a parede e vai embora, desaparece. Aí ele respira e diz, graças a Deus é apenas um espírito, e volta a dormir tranquilamente. É por aí, não tenha medo. Bem, minha gente, chegamos ao final desse episódio. Agradeço muito por acompanhar o nosso trabalho e espero encontrar você aqui novamente no próximo episódio da série O que diz o Espiritismo. Faço votos que de alguma forma tenha sido útil esse nosso episódio de hoje. Fiquem na paz.